Em um mundo de muito estresse, de ansiedade, de muitos desafios, existe uma ferramenta simples, acessível a todas as pessoas e que tem o poder de impactar de maneira positiva a sua saúde mental, emocional e física. Uma ferramenta comprovada pela ciência e algo que está à sua disposição. Se você quer conhecer essa ferramenta, esse é o tema do nosso podcast Odisseia de hoje. Vamos lá? Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Odisseia, um podcast promovido pela Odisseia Academy, uma escola de desenvolvimento humano. Eu sou Saulo César e comigo está meu querido amigo, irmão, Haroldo Dutra Dias. Tudo bem, Haroldo? Bom dia, Saulo, tudo bem? Tudo bom. E hoje nós temos um tema muito importante para a gente aqui, que é no mundo atual, as pessoas vivem estressadas, ansiosas, buscando equilíbrio emocional, buscando até espiritualidade, buscando se livrar de dores, de problemas. E parece que existe uma ferramenta que é simples, acessível para todas as pessoas e que todo mundo pode utilizar, não tem custo nenhum, é baratinho, fácil de fazer. E eu queria que você falasse um pouquinho, que ferramenta que parece mágica que é essa, Haroldo? Pois é, Saulo, essa ferramenta é a meditação e o mindfulness. E essa questão da ansiedade, Saulo, é importante a gente lembrar o Jonathan Haidt, ele acabou de publicar um best-seller, né, que chama A Geração Ansiosa. E ele mostra aí os crianças com uso de tela, jovens que estão sendo simplesmente sequestrados por esse turbilhão de informação, por essa avalanche de disputa da nossa atenção e estão ficando ansiosas. E a gente sempre comenta, né, Sal? Há sempre uma estrada de mão dupla. Se eu tenho um mecanismo que está nos adoecendo, que está nos deixando ansioso, existe também um mecanismo que promove saúde, que pode nos acalmar, né? Porque é sempre uma via de mão dupla. Né? E esse mecanismo, Saulo, você disse muito bem, ele é mais simples do que a gente imagina. Meditação e mindfulness. E eu acho interessante, Haroldo, teve uma época que eu me lembro que quando a gente ouvia falar a palavra meditação, parece que isso remetia a algo místico, algo oriental, eram mais as pessoas que estavam buscando esse lado mais espiritual. Mas hoje em dia, Exato. parece que já existem estudos científicos, pesquisas que falam sobre os benefícios, o impacto da meditação em várias áreas da nossa saúde mental, do nosso bem-estar físico. E eu sei que você tem pesquisado muito isso, está fazendo seu pós-doutorado em neurociência. Como é que é o status da meditação, né, nessa área acadêmica, científica hoje? Tem muitas pesquisas, Saulo, especialmente voltadas para o impacto da meditação como medida complementar no tratamento de transtornos, por exemplo. Transtorno de ansiedade, transtorno depressivo. Há também uma investigação, que essa eu acho muito interessante, porque ela é, a meu ver, a mais produtiva, que compara meditadores, pessoas que praticam a meditação e pessoas que não praticam, e a regulação emocional, o equilíbrio emocional de quem pratica 15 minutos de meditação por dia em comparação com quem não pratica, Saulo. E os dados são unânimes. Quem pratica meditação tem um equilíbrio emocional, lida melhor com suas emoções, seus sentimentos, do que uma pessoa que não tem a prática da meditação. E do ponto de vista cardiovascular, eu vi até algumas pesquisas relacionadas à parte de dores crônicas também, sistema imunológico, tudo isso pode ser afetado neurologicamente. Eu me lembro de ver um podcast que chama Diary of a CEO, e ele estava entrevistando uma médica, e ele fez uma pergunta interessante. Ele perguntou assim: escuta, se eu quiser manter o meu cérebro, o órgão, saudável até a velhice, qual que é uma das as coisas que eu preciso fazer para garantir que esse cérebro chegue saudável?
E ela foi categórica, ela falou assim: meditação mantém o cérebro saudável. Esses outros benefícios também são vistos do ponto de vista da ciência, da academia? Ou seja, Sim, na verdade, Saulo, quando a gente fala assim de uma forma leiga, cérebro, a gente imagina, a gente tem uma ideia que não é bem a ideia real da fisiologia. Na verdade, Saulo, nós temos três sistemas, né? Três sistemas nervosos. Você tem o sistema nervoso central, que é um sistema nervoso que está dentro do crânio e dentro dos ossos da medula óssea, né? Da espinha dorsal, desculpa. Dentro do crânio e da espinha dorsal. Esse é o sistema nervoso central. Por que ele é chamado de central? Porque ele está protegido por esses ossos, né? Então ali você tem a espinha, e da espinha você sai toda uma engrenagem para inervar todos os órgãos do corpo, e o sistema nervoso central que comanda e processa tudo isso. Os sinais que chegam e os sinais que saem dele. Mas veja, Sal, dentro do coração, nós temos um sistema nervoso muito bem organizado. Ele é chamado de sistema nervoso cardíaco intrínseco. E ele tem autonomia em relação ao sistema nervoso central. E esse sistema nervoso, ele controla o batimento cardíaco, a taxa de variação cardíaca, que é uma taxa importantíssima. E nós temos um outro sistema nervoso, Saulo, que é o entérico, ele está no intestino. E, na verdade, a interação desses três, sistema nervoso entérico no intestino, sistema nervoso intrínseco cardíaco e sistema nervoso central, produzem o equilíbrio. Eu vou dar um exemplo aqui, Saulo. Exemplo bem simples. Porque eu tenho familiar com isso. Familiar. Arritmia cardíaca, fruto de estresse e ansiedade. Então, o que é arritmia cardíaca? Em determinado momento, o coração começa a pulsar sem ritmo. Né? Ele fica meio descompassado e isso é perigoso, porque é importante que o coração tenha um ritmo da diástole e da sístole. Né? Ele precisa manter um ritmo. A frequência pode aumentar quando você está fazendo exercício físico, ele pulsa mais rápido. Quando você está relaxado, ele pulsa mais lento, mas ele precisa pulsar ritmicamente. Se ele pulsa desgovernado, é arritmia. Sabe qual que é o tratamento, Sal? Na maioria das arritmias, Rivotril sublingual. Rivotril é um remédio psiquiátrico para depressão e ansiedade. Então, acho que não precisa dizer mais nada, né? Não precisa dizer mais nada. Então, as pessoas estão utilizando medicamentos psiquiátricos para arritmia cardíaca. E então, Saulo, isso levanta para a gente uma reflexão. Se eu me insiro em uma prática de mindfulness, se eu me insiro numa prática de meditação, isso contribui para que eu possa regular? Contribui. Porque os cardiologistas sabem que é a ansiedade e o estresse que está ali na base dessa arritmia. Né? E a gente já tem estudos muito bem fundamentados mostrando o impacto da meditação na ansiedade e no estresse. Então, aí é só você juntar os dados, né? Não é nada mágico, né? A pessoa se acalma, né? Uma prática simples de meditação, ela pode evitar aí o uso de um medicamento que tem muitos efeitos colaterais, né, Sal? e isso, Basta alguém isso é pegar a pílula interessante, né? Porque quando a gente fala de um medicamento, e nada contra, né? A gente sempre incentiva as pessoas a buscarem os tratamentos mais disso. adequados, mas muitas vezes o medicamento ele vem com efeito colateral, ele vem com, às vezes naquela pessoa especificamente, ele não produz o efeito esperado. E por outro lado, a meditação, pelo menos até onde eu ouvi falar, não tem nenhum efeito colateral, né? Ninguém. Não tem. Exatamente. Agora, Tem um artigo bacana, Saulo, a gente vai depois disponibilizar aí, né?
É um artigo que saiu na Plus One. Ele é um artigo de 2018 e ele fala exatamente disso. Olha, uma sessão de meditação, aqui ele chama de um tratamento de espiritualidade, né? Está chamando a meditação aí de espiritualidade. Isso ainda tinha esse viés em 2018. Hoje não, viu, Sal? Hoje as pessoas tratam a meditação como algo autônomo, independente da sua crença religiosa ou espiritual. Mas o interessante desse estudo aqui é que eles trabalharam com percepção de dor, heart rate, que é esse ritmo cardíaco, e o bem-estar psíquico oriundo da meditação. E os dados são assim, 147 pessoas, né, que foi o N, e o grupo que praticou meditação, Sal, ele apresentou um aumento na tolerância à dor, né, em contraste com outro grupo. Esse grupo apresentava um nível de bem-estar maior, não é? E também você apresentou um relaxamento, uma serenidade em comparação com um grupo que não praticava meditação. Então tem sido feito, esses estudos são incríveis, né? A gente tem o Richard Davidson, lá de Harvard, que trabalhou com Daniel Goleman, tem um livro sobre meditação. Aliás, isso é interessante, né? O Daniel Goleman, ele é conhecido pelo livro de inteligência emocional, mas ele tem um livro chamado A Arte da Meditação, em que ele aprofunda a questão da meditação, né? E eu acho legal, Saulo, porque ele fez em parceria com o Richard Davidson. O Richard Davidson é um neurocientista, e o Richard Davidson fez uma coisa muito interessante, Saulo, que foi comparar um grupo controle de pessoas que não meditam com monges budistas. E aqui cabe uma advertência, né? Que os monges budistas são atletas olímpicos da meditação. Não dá muito para a gente comparar com eles, né? Porque é mais ou menos comparar Saulo e Haroldo com Usain Bolt, né? Mas dá uma medida para a gente da diferença provocada no cérebro de alguém que pratica meditação e de alguém que não pratica. E a diferença é absurda, Saulo. É assim, absurda. Né? O Mathieu Richard, por exemplo, ele foi colocado num aparelho de ressonância e durante meia hora ele ficava ouvindo uma mulher gritando e um bebê chorando. No cérebro do Mathieu Richard, ativou região da empatia, da compaixão. Teve pessoas no grupo controle que pediram para sair do aparelho, só. Elas não suportaram ficar 30 minutos dentro do aparelho ouvindo uma mulher gritando e um bebê chorando. Né? Na maioria dos participantes, ativou a região, por exemplo, da raiva, do medo. Né? Porque é uma situação estressora, é uma situação de perigo. Ativa a amígdala, ativa toda uma circuitaria do sistema de alarme. Não no atleta olímpico da meditação. Olha só que que era um monge interessante. budista. E ó, para quem tiver interesse, né, o Daniel Goleman tem 2 livros. Ele tem A Mente Meditativa e A Arte da Meditação. A Mente Meditativa é uma pesquisa que ele fez sobre meditação. É uma pesquisa mais acadêmica, o livro é mais árido. A Arte da Meditação já é um livro mais leve um pouquinho. E para quem tiver interesse, nós temos um livro também do Haroldo, que está aqui com a gente. O livro Mind também. Fala um pouquinho sobre esse livro, Haroldo. Pois é, nesse livro, Sal, a gente desmistifica a meditação, que sempre foi vista como uma prática religiosa do budismo, o que não é verdade, Sal. Não é verdade. Na Índia milenar se praticava meditação, especialmente dentro das práticas de yoga. Na Ásia, com o budismo, é claro, né? Talvez sejam a maior tradição de prática de meditação seja budista, mas existe uma tradição cristã do Oriente, que é da igreja grega,
que pratica meditação desde o século III. A meditação lá tem o nome de exicasmo. É uma meditação cristã, desde o século III. Né? Os praticantes dessa meditação eram chamados de padres do deserto. Né? Todo mundo conhece um padre aí, mas a gente não conhece ele como meditador, que é Santo Antônio. Todo mundo conhece Santo Antônio como santo casamenteiro, mas não sabe que ele é um dos grandes nomes da meditação cristã, né? Talvez por isso que ele seja o santo casamenteiro, né? Porque a meditação contribui para o relacionamento afetivo, né? Como assim? Que interessante, que interessante. E às vezes a gente não conecta esses dois pontos, né? Parece que a prática cristã, ela se afastou disso, mas existe dentro É, da corrente cristã também essa ideia de uma figura da maior importância, né? Santo Antônio tem uma relevância desde o muito século grande. III, imagina isso, né? Tanto, Saulo, tem um estudo muito interessante do Mário Boregar. A gente vai postar aí também. Esse estudo foi incrível, incrível. Ele fez no departamento de psicologia da Universidade de Montreal, no Canadá, e esse estudo saiu publicado na Neuroscience Letters. São dois estudos, na verdade, a gente vai postar aqui. Ele investigou freiras carmelitas. Olha que interessante, porque as freiras carmelitas, elas guardam uma tradição de meditação, oração. Olha, Elas têm uma oração, Saulo, que é muito parecida com a meditação budista, com os mantras. Então, ao invés de usar o mantra, esses recursos, elas usam a oração. Então, a gente precisa ter atenção para isso, sabe? E esse estudo do Mário Boregar investigou as freiras carmelitas. É incrível, Saulo. É incrível o cérebro dessas freirinhas, viu? olha só. É E, impressionante. Haroldo, para a pessoa que adentra esse mundo da meditação, que está começando, quando a gente começa a falar de meditação, aparece um monte de nome, né? Meditação guiada, meditação transcendental, mindfulness, Ho'oponopono, Vipassana, e aí é uma miríade. Algumas são mais complexas, eu acho que exigem um pouco mais de prática, né? Outras são mais acessíveis. Se a gente fosse falar assim do tipo de meditação que, pelo menos aqui no Ocidente, que mais se difundiu, talvez até pela facilidade, pelo acesso, que é mais simples, a gente está falando do mindfulness, da meditação guiada. O que esse tipo de meditação tem que facilita para a pessoa que quer começar, para a pessoa que está buscando inserir essa prática no dia a dia? O que é a característica desse, que eu acho que é o mais acessível para a gente aqui? Sal, eu vou usar uma metáfora aqui, vai ficar fácil todo mundo entender. A metáfora da corrida. Imagina uma pessoa que nunca correu. Nunca correu. Ela acorda e coloca na cabeça que no dia seguinte ela vai correr uma maratona. Você recomendaria? De jeito nenhum. Ela vai. Não Aliás, vai dar. nós temos um aluno do Platino aqui, do nosso grupo de mentoria avançada, que ele tá, o Antônio, ele tá começando a fazer corrida. E ele falou assim, Saulo, eu comecei tem 1 ano e meio e agora eu estou fazendo meia maratona. Daqui a 2 anos, talvez eu pense numa maratona. Tem que ter uma Tá preparação. vendo? Isso. Então, Saulo, a gente diz o seguinte: se você quer correr 10 quilômetros, 5 quilômetros, 12, 42, você precisa começar com 1 quilômetro, 2 quilômetros. Então, veja, a prática de uma meditação complexa eu não recomendo para quem está iniciando, porque não vai conseguir. Não vai conseguir. Vai se sentir frustrado, frustrada e vai acabar desistindo. Então, começa por uma prática mais simples, o mindfulness. O que é o mindfulness? Você escolhe uma tarefa, de preferência uma tarefa do dia a dia, uma tarefa do cotidiano, uma tarefa que você tem que fazer, que está dentro da sua agenda, não tem como você evitar. Por exemplo, arrumar a cozinha. Né? Você não tem alguém para ajudar, você tem que arrumar. Bom, tem que arrumar a cozinha, tem que dividir a tarefa, né? Então
No seu dia de lavar a louça, o que você faz? Aproveita enquanto você está lavando a louça, desconecta de tudo e presta atenção em todos os detalhes, na espuma, na água. Concentre-se nos mínimos detalhes da tarefa de lavar a louça. Isso é o mindfulness. Isso é Só o isso. mindfulness. Eu quero caminhar. Quer caminhar? Concentre-se nos mínimos detalhes. O movimento do pé direito, da perna esquerda, a respiração, tudo, todos os detalhes. Então, mindfulness é um exercício de ser detalhista. Você vai escolher uma atividade e vai ficar preso aos detalhes, mas aproveitando cada detalhe. Então eu sinto a espuma, a água caindo na minha mão, eu presto atenção em cada detalhe. Qual que é a função desse exercício, Sal? Ela fortalece uma musculatura que não é do seu corpo físico. Ela fortalece uma musculatura que é a da atenção. É uma circuitaria no cérebro. Ela vai fortalecer sua atenção. Porque o que as pessoas mais reclamam, eu começo a meditar, mas eu divago. Eu começo a meditar, mas eu não tenho paciência. Claro, é porque você não tem condicionamento. Você precisa condicionar. Faça isso através do mindfulness. Depois, você começa a inserir práticas de meditação. Tem várias. Eu sugiro as guiadas. Aqui no Odisseia Academy, a gente tem meditação guiada. Ela é boa por quê? Porque a voz de quem está guiando é o seu fio condutor. E aí você não se perde. Né? Você respira, mantém uma respiração ritmada e se concentra na voz de quem está guiando a meditação. Aqui no Odisseia nós temos um conjunto de meditação guiada que está disponível para alunas e alunos, né? Do Odisseia Academy. Porque a gente usa essa ferramenta para o equilíbrio emocional. Muito interessante, Haroldo. E eu achei interessante você falar da atenção, a meditação como essa academia da atenção, porque hoje a nossa mente está sujeita a tantos estímulos externos e tanta mudança rápida de uma coisa para outra, de um foco, até pelo uso do celular, rede social. Às vezes a pessoa está fazendo uma atividade, e eu acho isso interessante, às vezes é difícil a gente ver uma pessoa que consegue se concentrar numa atividade sem dar uma Isso, espiadinha no celular, sem dar uma olhada em alguma coisa. E isso vai isso. enfraquecendo a nossa capacidade de atenção. Total, Saulo. Porque, por mais que. Olha que paradoxo. As pessoas têm uma ideia de que se eu presto atenção em várias coisas, é porque eu sou bom de atenção. Não. Prestar atenção em várias coisas significa que você está fraco de atenção. Porque prestar atenção em várias coisas é divagação. Isso aí, você não faz esforço nenhum. Você só viaja, você deixa a sua mente viajar. E isso tem um preço, Saulo. Porque depois de um tempo, você não consegue se concentrar em nada. Às vezes Então numa veja, conversa, assim, a pessoa está conversando com ela. Eu vejo isso muito em restaurante. Às vezes você vê um casal que está ali, mas eles não conseguem manter uma conversa durante 5 minutos, sem não que um consegue, não interrompa, olhe consegue. para o celular, veja outra coisa. Ou seja, isso é um E sintoma aí o que negativo. acontece? Olha que interessante, Saulo, você está falando. Aí a pessoa começa a ter uma necessidade de excitabilidade mental constante. Por isso que ela fica no Instagram, fica na televisão, fica no celular. Ela tem excitabilidade. E é uma droga, Sal. É uma droga igual álcool, cocaína, crack, a mesma coisa. Até porque você ativa os mesmos mecanismos cerebrais da cocaína e do álcool. Você vicia nisso. Você fica viciado na divagação.
E a meditação pode funcionar até, então, como uma medida de desintoxicação e de fortalecimento da atenção. Exatamente. Porque aí você acalma, que as pessoas não percebem isso, Sal. Ficar divagando gera uma excitabilidade e um gasto energético no cérebro. Você fica fisiologicamente excitado. Excitação fisiológica, Sal, significa mais cortisol no sangue, noradrenalina, norepinefrina, os neurotransmissores. Significa estado de alarme. Fisiologicamente, eu vou dar um resumo para isso. Estresse. Divagação gera estresse. Quando eu pratico uma concentração, eu relaxo. Meu batimento cardíaco diminui. Eu entro no estado de relaxamento, prestando atenção em uma coisa. É paradoxal, não é? Interessante. Então, prestar muita atenção em uma coisa te relaxa. Olha que incrível isso, só. É um paradoxo, mas é assim que funciona o nosso organismo. E quando a gente presta atenção, quando a gente tem essa capacidade, tem até um estado que é descrito, depois a gente pode até fazer um podcast sobre ele, que é o estado de flow, Isso, em que a pessoa é extremamente produtiva, as coisas fluem, isso, e é resultado isso. dessa capacidade que a pessoa vai Dessa exercitando, né? capacidade. E ó, vamos fazer uma Exatamente. coisa, para as pessoas que estão ouvindo esse podcast, nós vamos dar um presente para elas. Vamos deixar aqui embaixo o link de uma meditação guiada gratuita que a gente tem no Odisseia Academy, conduzida pelo Que Haroldo, maravilha. para contribuir com quem está começando ou quem ainda Poxa, nunca fez meditação, para de fato adentrar o uso dessa ferramenta que é simples e acessível, barata e pode trazer resultados extraordinários para o nosso bem-estar físico e psíquico. Vamos deixar aqui o link para a pessoa poder baixar essa meditação. Aproveitem, né, gratuitamente, vai ser uma meditação para a pessoa poder experimentar. Haroldo, experimentar. o Porque tempo... a gente diz isso aqui, né, Saulo? Nada como experiência. A meditação não é uma coisa para você ter um contato teórico. Eu acho até meio estranho, né, você ficar falando de teoria de meditação, porque meditação é uma prática. É mais ou menos assim, você fazer um curso de um ano como correr 1 quilômetro. Não faz sentido, né? Não, Se você quer correr 1 quilômetro, você tem que colocar um tênis e começar a correr. Né? Quer dizer, é uma prática. A meditação é uma prática, então você tem que experimentar. Começa a praticar e à medida quanto mais você pratica, mais habilidade, mais habilidosa, habilidoso você se torna. excelente. O tempo passa rápido, né, quando a gente está conversando. Boas. Tá Estamos vendo? chegando... Entrando num flow É. aqui. Vamos fazer um podcast sobre flow, vamos falar um pouquinho sobre esse estado, que eu acho que ele é um estado muito interessante, muitas pessoas não conhecem, vale a pena a gente falar um pouquinho sobre flow. Fica aqui na nossa lista de temas para o podcast. Haroldo, uma mensagem final para quem está buscando um pouco mais de equilíbrio, de paz, de tranquilidade, de saúde, de bem-estar psíquico relacionado à meditação. Eu diria uma coisa, Saulo. Cuidado com a sua mente. Porque a mente, ela voa. A mente é um cavalo selvagem. Se você não domar, ele causa um estrago. Porque você divaga tanto, tanto, quando você perceber, você está afogada na ansiedade, no estresse, você está vivendo algum tipo de transtorno. Então, muito cuidado com a mente. A mente precisa ser domada, ela precisa ser educada. É um cavalo selvagem que, se for domado, te leva em muitos lugares, especialmente no lugar do seu sonho, da vida que você ama, dos seus objetivos. Muito bom. Gente, esse foi o nosso podcast Odisseia de hoje, tratando do tema da ferramenta mais simples e acessível para o seu bem-estar físico, mental, emocional.
Continue acompanhando o Odisseia Academy, compartilhe esse podcast com as pessoas que podem se beneficiar desse conteúdo para a gente reduzir o estresse e até o nosso próximo episódio.